Todos os dias nós enfrentamos os prazeres imediatos. Um hambúrguer no almoço, 15 minutos mais de soneca, aquele trabalho, tarefa que a gente deixa para amanhã procrastinando alguma coisa. Às vezes nós cedemos, às vezes nós fugimos de alguns compromissos. Mas o autocontrole é uma das atitudes mais importantes da nossa vida e uma das mais difíceis de nós colocarmos em prática. A boa notícia é que a gente pode sim aprender a desenvolver o autocontrole. Então, esse é o nosso podcast Dose de Liderança de hoje e vamos entender a importância que tem o autocontrole nas nossas vidas. Se você é um líder, empresário, um empreendedor, autocontrole tem que estar na sua meta de desenvolvimento, com toda certeza. As pessoas que têm autocontrole, elas são mais capazes de ter sucesso nos seus negócios, simples assim, em comparação àquelas que não têm autocontrole, tá? Elas podem ter maior controle dos sentimentos, evitam doenças mentais, elas têm uma maior autoestima, elas podem manter melhor as relações interpessoais, ou seja, mais estáveis do que outras pessoas, no lugar de serem vítimas, muitas vezes, das situações. Tá? Teve um experimento que foi feito há um tempo atrás com crianças, e essas crianças elas tinham que ficar em uma sala esperando na frente de um doce, né? Tinha um doce lá, um marshmallow, e essas crianças elas tinham que esperar. Se elas esperassem para comer aquele marshmallow durante 10 minutos, elas iam ganhar o dobro, ou seja, iam ganhar outro marshmallow. O problema é que elas ficavam na sala sozinhas, isoladas, ninguém estava com elas lá. E aí elas tinham que ficar ali diante do doce, com aquela tentação de comer o doce, mas elas se esperassem mais 10 minutos, elas iam ganhar mais um doce. Esse experimento foi feito para provar e para justamente a pesquisa de que as pessoas, quando têm esse autocontrole, elas têm uma maior facilidade de atingir metas e objetivos na sua vida. E algumas das crianças que participaram do experimento não aguentaram, ou seja, durante lá os 10 minutos comeram o doce e ficaram somente com um, né? As que aguentaram os 10 minutos ganharam outro doce e foram recompensadas no longo prazo com aquela espera, né? Então muitas vezes nós temos os prazeres imediatos e esquecemos que a gente pode ter um prazer maior, né, se nós soubermos como manter o autocontrole. Por isso ele é tão fundamental na nossa vida, se nós queremos alcançar os nossos objetivos, as nossas metas, enfim, tá? Então o que é o autocontrole? O autocontrole é essa capacidade que nos permite controlar as nossas emoções, ou os nossos impulsos, os nossos refletidos nos nossos comportamentos também. Ele permite que nós alcancemos metas, objetivos, e ele é necessário para a gente fazer a maior parte das nossas tarefas com o maior êxito possível, como por exemplo trabalhar, estudar, educar os nossos filhos, né? Preservar os relacionamentos que nós temos e que hoje muitas vezes não temos a paciência para preservá-los, tá? Está provado que as pessoas que têm autocontrole, elas tendem a ser mais bem-sucedidas, e isso, o próprio experimento já das crianças nos diz isso, tá? Mas como é que a gente pode fazer para ter esse autocontrole então? Claro que nesse curto vídeo a gente não vai entender tudo o que precisa, mas são várias coisas. Mas é fundamental você entender algumas coisas, ou começar pelo menos a entender duas coisas que são bastante importantes nesse momento. Quais são as emoções que eu preciso controlar? Ou quais são as emoções que estão acontecendo, né? Então, o problema é que muitas ocasiões nós não temos a consciência de como nós podemos manter isso controlado e do que está acontecendo conosco. Então a gente corre o risco
de que essas emoções e esses pensamentos eles acabem direcionando também os nossos comportamentos e nos afastando dos nossos objetivos, tá? Então, a gente não pode esquecer que as emoções, elas estão relacionadas com a qualidade das decisões que nós tomamos todos os dias. E tem um grande impacto na nossa vida, tá? Então, nós podemos dizer que existem dois tipos de emoções que são as primárias e as secundárias. O que são as emoções primárias? As emoções primárias são aquelas de alegria, medo, tristeza, desgosto, raiva, surpresa. Essas são as emoções primárias e que a maioria de nós é capaz de identificá-las, certo? Você sabe quando você está com raiva, quando você está triste, né? São às vezes manifestações físicas, inclusive, que a gente acaba expressando corporalmente o nosso estado emocional, tá? E tem as emoções secundárias que elas são um pouco mais difíceis de nós identificarmos. Elas resultam aí de uma combinação de emoções primárias e as suas manifestações que são tão óbvias muitas vezes, né? Mas não são tão claras no caso quanto as emoções primárias. Então, por esse motivo, é necessário que você faça um esforço para saber quantas emoções você pode, saber os efeitos que elas têm, que elas geram nos pensamentos, nos comportamentos e que manifestações físicas elas acompanham, né, desses elementos aí que são feitos, tá? Depois que você aprende a identificar essas emoções, aí sim você vai ser capaz de entender o que acontece com você e o tempo também para você agir em conformidade para combater essas emoções, tá? Aí você vai ser capaz de controlar, de ter um autocontrole sobre si mesmo e reduzir as emoções intensas, difíceis de controlar e que podem elas estar no teu controle, né? Ou seja, a gente desperdiça uma energia negativa para coisas que são emoções negativas, tá? Como, por exemplo, ansiedade pode gerar essa ansiedade em vocês, ok? Então, a ansiedade ela vai surgir de uma combinação de medo, culpa, vergonha, né? E se a gente sente ansiedade, a gente é capaz de identificar quais os pensamentos que estão surgindo por causa desse medo, por causa da culpa que nós sentimos muitas vezes. E aí sim, a gente pode trabalhar para mudar os nossos comportamentos. Desta forma, a gente supera essa situação de controle das emoções, tá? Então, pense quais são essas primeiras, ou seja, essas sensações primárias que você tem, essas emoções primárias, e identifique elas, aceite elas que elas estão aí. Você tem raiva? Sim, ok, eu tenho raiva. Aceita que você está com raiva, identifica a raiva, né? Esse é o primeiro passo para você manter o controle sobre as suas emoções. Me conta aqui nos comentários qual a razão que para você é importante ter o autocontrole. O que te motiva a ter controle das tuas emoções e quais resultados você quer atingir se tiver melhor controle das emoções. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso podcast Dose de Liderança de hoje. Até o próximo episódio.